boa tarde, muito obrigado pelo convite. Apenas duas notas prévias. Uma que eu notei que no currículo que foi distribuído é aquilo que eu chamaria um currículo AC, que não quer dizer antes de Cristo, nem Alberto Castro, no meu caso concreto quer dizer antes dos chineses, porque eu não reparei e mandei um em que dizia que era vice-presidente da EDP e neste momento sou apenas membro do Conselho Geral de Supervisão da EDP. Depois, mais duas notas ou três preliminares. Uma delas tem exatamente a ver com o título desta intervenção, e como o doutor António Tavares já deu por ela, de facto é um título que está muito avançado. Aliás, tão avançado está que eu tive quase tentado pôr ali, portanto, a posição internacional de Portugal depois da crise, entre a astrologia e a geopolítica, porque já estamos, de facto, depois da Troika e depois das outras coisas todas. E se o professor Eduardo Paz Ferreira aqui estivesse, eu podia-lhe também responder que não iria tratar de coisas assim tão distantes, porque, como dizia o Keynes, não é? No longo prazo estamos todos mortos. Portanto, estas são algumas das notas prévias. Eu, apesar de tudo, gostei do otimismo implícito no tema que me foi dado. Só que, quanto à crise, primeiro, acho que temos mais questões do que respostas, não é? Vamos admitir que saímos dela, pronto, esse já é um pressuposto, é uma maneira como os economistas resolvem normalmente os problemas, que é arranjar umas hipóteses, às vezes mais irrealistas do que outras, mas admitindo que vamos sair dela, portanto, depois sobram as questões, que é o quando, o como e se conseguimos sair delas sozinhas. Ora bem, eu sobre isto gostava de resolver o problema muito rapidamente, com um pressuposto, que é o seguinte: nós temos que fazer tudo o que temos que fazer bem, temos que readquirir o potencial de crescimento, mas, e este é um mas muito grande, se nós não nos quisermos quedar para sempre naquilo, como diria o poeta, numa apagada e vil tristeza, a ganhar apenas para pagar as dívidas, ou pior do que isso, os juros das dívidas, nós vamos ter, mais tarde ou mais cedo, que renegociar a dívida, os juros, os prazos, ou então teremos que beneficiar de um prémio que redundará no mesmo. E eu acho que esta renegociação é tanto mais provável, e aqui introduzia a política que há bocadinho o Dr. António Tavares referia, esta renegociação é tanto mais provável quanto mais diminuta se tornar a base social de apoio à continuação das reformas. Isto, a não ser que a União Europeia cometa suicídio e pura e simplesmente deixe de considerar a democracia como relevante. Bom, feita esta declaração, eu vou adotar uma outra estratégia, que é admitir que o caminho de saída da crise se faz caminhando. E, portanto, aquilo de que eu vou falar é, sobretudo, mais de uma forma de ir saindo da crise. Nesse sentido, é uma intervenção muito complementar daquela que foi feita pelo o presidente da CIP, António Saraiva, e pelo Dr. Carlos Andrade, porque esta tentativa nossa de sairmos da crise tem, de facto, uma dimensão geopolítica crucial, porque nós não vamos conseguir sair da crise para dentro, mas para fora. Já agora, também para clarificar as coisas, porque, portanto, somos todos economistas, eu acho que às vezes o equívoco é tentar tornar em político, em decisões políticas, aquilo que é contabilidade, e que nem sequer economia é. E uma equação fundamental da contabilidade que, de algum modo,
da qual resulta esta dimensão geopolítica é exatamente aquela que é uma tradução para nível nacional de uma equação de contabilidade que se verifica ao nível doméstico, que é muito simples. Não? Se nós gastarmos mais do que aquilo que são os nossos rendimentos e se não tivermos poupanças acumuladas, e este, por exemplo, era um grande relevante para o Japão, por exemplo, mas dizia eu, se gastarmos mais do que aquilo que são os nossos rendimentos, temos que nos endividar e se, eventualmente, aquelas a quem nós pedimos dinheiro emprestado acharem que nós não temos condições, a partir de certa altura, de pagar aquilo que já devemos e muito menos aquilo que estamos a tentar obter adicionalmente, eles podem, de um momento para o outro, pararem esse financiamento. É aquilo que os economistas chamam o sudden stop, que basicamente foi o que aconteceu a Portugal a certa altura, sendo que, no caso agregado, a equação, que é uma equação de contabilidade, que não tem nada a ver com a economia, resulta pura e simplesmente de que o saldo, digamos assim, do setor privado mais o saldo do setor público é inevitavelmente igual ao saldo exterior da economia. Se nós temos déficit num mais déficit no outro, temos déficit no terceiro, e isto não tem nada a ver com a economia, tem a ver pura e simplesmente com contabilidade. É uma equação e não há aqui IFRS que nos possam valer na alteração da contabilidade nacional. Nós estávamos e continuamos a estar nas mãos de credores internacionais. Agora, onde a economia entra é exatamente quando nós olhamos para aquelas três componentes da equação. E nós, aí, em relação a essas três componentes, podemos ter atuações sobre cada uma delas e podemos ter uma calibragem diferenciada e aí sim há uma opção política. Aquilo que eu aqui vou, sobretudo, dizer eu continuo a pensar que dessas três componentes, aquela que tem autonomia e aquela que é mais importante é exatamente a da chamada frente externa. E por isso, repito, achei, digamos, adequada o título que foi dado a a proposta que me foi feita para esta intervenção. Mas a resolução dos problemas nessa frente, na minha perspectiva, passa por nós e passa pelos outros. E por isso é que eu ponho ali nós e os outros e uma ida ao futuro e com uma resposta incerta, que eu não sei se vamos gostar ou não daquilo que nos está reservado. Portanto, mais concretamente, nós o que temos uma necessidade imperiosa de gerar recursos, de minorar a dependência, o que se lhe quiser chamar. Vamos ter que aumentar as nossas vendas líquidas para o exterior. Não se sabe muito bem como é que isso se faz e, sobretudo, como é que se faz minorando o custo social. Mas, repito, do meu ponto de vista, não podem restar dúvidas. Mesmo que abrando o ritmo de consolidação orçamental, e na linha do que aqui foi dito, eu acho que essa consolidação orçamental foi mal desenhada, mal perspectivada e por isso perdeu credibilidade. Portanto, estabeleceram-se metas irrealistas. Isto faz-me lembrar sempre um caso que aconteceu no Brasil, que era a certa altura o Brasil tinha uma inflação brutal de cerca de 600% ou 700% ao ano. E depois veio um Presidente da República que disse, bom, nós vamos baixar a inflação para 15%. O Brasil baixou a inflação desses 600 para 30%, e foi considerado um falhanço, porque se estabeleceram exatamente uma meta que não era realista. Se o Brasil tivesse estabelecido como meta de 40%, se tivesse atingido os 30%, tinha sido um grande sucesso. No nosso caso, nós estabelecemos metas irrealistas que eram absolutamente impossíveis de cumprir e que mostram, portanto, algum descuido, se quisermos, alguma incapacidade, algum desprezo também por parte de alguns tecnocratas relativamente à forma como a economia real, que é a economia e o tecido social se podem ajustar. Mas repito aquilo que estava a dizer, mesmo que abrando o ritmo de consolidação orçamental, não há outro caminho que não seja o de nós tentarmos reforçar a nossa posição líquida perante o exterior. A solução BCE, que é aquela em que estamos a viver, é apenas um paliativo transitório e arriscado porque está sujeito aos humores e às flutuações dos financiadores internacionais. E recuperar a nossa independência não é apenas perante a Troika, é perante o mundo. E, portanto, este é um desígnio que terá que ser nacional. Este é um primeiro momento em que também aparecem os outros.
é que tudo isto seria, de facto, mais fácil se houvesse uma política simétrica dos países superavitários na Europa. Mas a Europa, se quisermos, a União Europeia é aquela que temos e, portanto, dificilmente podemos contar com essa alternativa. Se nós quiséssemos ser um bocadinho mais sofisticados, aquela igualdade contabilística de que eu lhes falei tem depois uma declinação em que mostra que o nosso saldo líquido externo é a diferença entre a produção de bens transacionáveis e o respectivo consumo de bens transacionáveis que nós fazemos internamente. E, portanto, se nós queremos aumentar esse saldo, temos duas alternativas, ou se quisermos três: aumentamos a produção, ou diminuímos o consumo, ou fazemos uma combinação dos dois. A menos penosa de todas estas soluções é, obviamente, fazermos um esforço grande de aumentar a produção daqueles produtos que os economistas chamam dos bens transacionáveis. E aumentar essa produção significa não apenas para efeitos da exportação, mas também, por exemplo, para a substituição de importações. E, por exemplo, uma coisa que eu aqui irei sublinhar várias vezes é que um país, nas nossas circunstâncias, tem que fazer escolhas. E no caso concreto da substituição de importações, quando olhamos para aquilo que são as importações que mais pesam na nossa balança, é óbvio que há aqui uma prioridade que deveria ser estabelecida e que é o combate à ineficiência energética, já que esta pesa brutalmente na nossa balança de transações correntes. Isso significa que nós temos que estabelecer prioridades, deslocar para aí os recursos ociosos que, por exemplo, o desemprego nos propicia, mas temos que ter uma noção que temos que verificar se temos competências para produzir bens que sejam vendáveis. E aí é um outro erro que nós cometemos, confundimos contabilidade com economia e depois confundimos desejos com realidade. Não vale a pena, é um desperdício acrescido estar a produzir bens que não tenham mercado, que não tenham procura. E uma condição crucial desse ponto de vista uma condição de venda é exatamente o preço a que o produto pode ser colocado. Sobretudo porque nós estamos a falar muitas vezes de produtos que concorrem, que estão relativamente próximos daquilo que os economistas chamam as commodities, que são pouco diferenciados e não podem ser de outra forma, porque há uma restrição que nós temos que decorre da baixa qualificação não apenas da força de trabalho, mas dos recursos humanos em geral. E, portanto, o engenheiro Belmiro de Azevedo, quando falou daquelas questões dos baixos salários, tem a sua dose de razão. Havia uma outra hipótese, que era de nós podermos baixar os preços, não apenas, portanto, olhando para a parte salarial, mas também pela parte das margens das empresas. Mas há bocadinho, os dados que aqui foram mostrados mostram que as empresas portuguesas trabalham já com margens muito apertadas comparadas com alguns dos seus parceiros internacionais. Portanto, as empresas portuguesas não têm, na generalidade, não estão, como algumas estão internacionalmente, entre aspas, forradas de dinheiro e, portanto, não têm grande margem para descer as respectivas... não tem margem para descer as margens e, portanto, por essa via, esmagar mais os preços. Muitos deles já estão muito esmagados. Por isso, quando eu estabeleço o preço como um fator fundamental, nós temos que olhar para algumas dos episódios recentes ou das últimas décadas da economia portuguesa, e eu aqui recuperei dois gráficos que estão no relatório da OCDE sobre Portugal e que nos diz o primeiro, que é muito forte, que dá a performance das exportações e a evolução dos nossos custos dos custos unitários em trabalho por comparação com a zona euro. E, portanto, o que se vê é como se houvesse ali no meio um espelho. Portanto, há um reflexo um do outro e quando os custos unitários de trabalho começaram a baixar, a nossa performance das exportações foi melhorando.
Reparem que o gráfico do lado direito também desmistifica uma coisa, é que nós às vezes temos a ideia de que tudo isto foi liderado sempre que houve um problema fundamental no setor público, mas houve algum entusiasmo no setor privado, em alguns dos anos, com os aumentos salariais a excederem largamente os aumentos da produtividade e, portanto, a refletirem-se nas tais subidas dos custos unitários em trabalho. A questão seguinte que se põe é, bom, e nós não teremos já chegado, digamos, a uma situação limite? Bom, o que estes diagramas mostram, sobretudo aquele do lado esquerdo, é que nós, de algum modo, portanto, no pós-euro, internacionalizamos-nos pelo lado do consumo. E não pus aqui os dados, mas foram já várias vezes aqui referidos. Nós retrocedemos do lado das vendas ao exterior, portanto, das exportações, quer em termos de percentagem das exportações no PIB, quer em termos de diversificação geográfica. Se nós comparássemos a situação pré-crise, 2008, digamos assim, com a situação em 1996, nós tínhamos um peso menor das exportações no PIB, ponto 1, e ponto 2, concentramos mais as nossas vendas nos 4 países tradicionais, a Espanha, a França, a Inglaterra e a Alemanha. E, portanto, o mundo também já, entretanto, o mundo mudou, não é? E a única exceção a isto, que é interessante, foi a indústria transformadora. A indústria transformadora, portanto, enquanto nós crescemos pelo consumo privado, pelo consumo público, pela construção, a indústria cresceu pelas exportações e pela formação de capital. E este é um ponto muito, muito importante que eu tentarei regressar para chamar a atenção para que em todo este processo a indústria é um referencial que nós devemos ter, digamos, sob o nosso olhar. Relativamente à questão de que se os custos unitários em trabalho já não chegaram a um limite, nós temos que ter um cuidado que é não confundir a análise macro com a análise micro. Em termos macro é provável que sim, portanto, que nós não precisamos de descer mais os salários, mas quando nós temos uma estrutura de desemprego em que nós temos este peso de pessoas desempregadas com formação até ao ensino básico, temos que ter a noção de que o salário não é pago em função digamos, das necessidades, é pago em função das capacidades que as pessoas têm e, quando muito, será o Estado que poderá ter depois políticas compensatórias para esse efeito. E, portanto, eu aqui não direi muito mais sobre isto, apenas chamar a atenção para que, quando se fazem discussões demasiadamente agregadas, esquecem-se estes pormenores, que são, por um lado, em termos de qualificação das pessoas, é, por outro lado, portanto, a própria especialização produtiva. Relativamente agora aos outros, e aquilo que eu lhes dizia, este é um gráfico tirado do relatório do FMI, e eu depois, quando andava a fazer o boneco, descobri que o Augusto Mateus tinha a coisa já toda bem feita e terminada, e, portanto, por isso, simplesmente, copiei-o. Este é mesmo o gráfico do FMI, portanto, o que está azul é o que está a crescer, o que está a vermelho é o que está a perder. Portanto, não fui eu que o fiz, portanto, foi o FMI, portanto, não tem nada a ver com o Porto nem com o Benfica, embora fosse o relatório do FMI, de algum modo, é premonitório. Mas aqui, o que é talvez mais interessante, não é tanto este diagrama, não era tanto este mapa. Este mapa já seria assim há uns anos. São muito mais interessantes estes dois aqui. E estes dois, o que é que lhes dá? Dá aqui uma ideia de qual é o peso que tem no crescimento da economia mundial os países emergentes, chamemos-lhe assim, e depois projeta isto para os próximos anos e mostra que esta aqui é uma tendência irreversível. Portanto, os países emergentes vieram para ficar e a dinâmica estará aí. E, portanto, esta é uma realidade, digamos, não homogénea, mas é uma realidade que importa vermos. Aqui diz-se a mesma coisa, portanto, mas agora em termos de investimentos,
dados tirados da UNCTAD, e, mais uma vez, portanto, nós temos os países emergentes agora a captarem mais investimento. Então temos uma realidade, temos um rebalanceamento do poder económico, e isto é talvez muito bem expresso, do meu ponto de vista, é muito bem expresso nestas duas capas do Economist da mesma semana. Eu não sei se sabiam, mas o Economist tem capas diferenciadas, consoante é para a Europa ou para os outros países. E então, na semana em que o Economist tinha uma capa na Europa sobre, digamos, o afundamento do Chipre, a outra era o fenómeno Alibaba, que alguns, quase todos saberão, é uma empresa de e-commerce chinesa que, como eles dizem ali, pode vir a tornar-se na maior empresa do mundo. Não é? E, portanto, se há alguma coisa que mostre que algo está a mudar, talvez esta capa seja absolutamente impressiva. Mas no tal rebalanceamento do poder, eu aqui resolvi aproveitar o Le Monde, como a iniciativa era da COFACE, e então temos o senhor Azevedo, que passa a ser o presidente da Organização Mundial do Comércio, substituindo um francês, e o senhor António Patriota, que é o ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiro, a dizer que os países emergentes demonstraram a sua capacidade de liderança. Também registrei aqui que contrariamente à tendência francesa, para já ainda não arranjaram não sei se não arranjaram um líder e por isso é que têm leadership, se a necessidade da palavra vem daí ou se não se arranjou mesmo uma nova designação. Talvez por isso, talvez por estas circunstâncias, não somos só nós que percebemos que há aqui um problema geopolítico. O John Kerry, que, como sabem, é o secretário de Estado americano, disse muito recentemente uma coisa muito simples, que disse Economic policy as foreign policy. E, portanto, a dimensão geopolítica é, obviamente, decisiva. E a questão que se põe é, a certa altura, se nós estamos, por exemplo, preparados para o mundo. Nós temos aqui um mapa que se vê mal, com as nossas embaixadas, com as nossas 77 embaixadas, e aquilo que a certa altura é preocupante não é que nós tenhamos presença nos países. É que, por exemplo, se calhar na China, que é isto tudo, há uma embaixada. E, portanto, muito provavelmente, mais importante do que saber onde é que estamos, é saber quantas pessoas lá estão e se estão nos sítios certos. Portanto, se estão na China, se estão no Brasil, se estão nos Estados Unidos, se há lá uma embaixada ou quantas missões, quantos consulados, quantas pessoas é que lá estão para trabalhar, portanto, esses mercados, porque não somos nós que o dizemos, são os americanos que o dizem. Economic policy as foreign policy. E, portanto, se calhar era preciso termos esses aspectos em atenção. A verdade é que a globalização gerou sistemas económicos muito mais complexos e, em particular, e era o ponto que eu aqui também gostava de referenciar, complexos no que diz respeito também à chamada territorialização dos processos de criação e repartição dos rendimentos. Nós, hoje em dia, vivemos num mundo de made in the world, e não made in um certo país, e em particular evoluímos para um made by, para uma situação em que o made by substituiu o made in. E desse processo todo há um movimento que foi ganhando peso e que tem a ver com com a forma como se faz a internacionalização dos próprios processos e cadeias produtivas, em que, como os economistas dizem, houve uma substituição do comércio de especialização vertical, onde são processados recursos e produtos importados em lógicas sequenciais e hierarquizadas, em detrimento da exportação de recursos endógenos, sujeitos a uma maior ou menor transformação, que era o modelo anterior da chamada especialização horizontal. E, portanto, neste novo modelo, não é tanto a dotação de recursos endógenos clássicos que conta, mas é o posicionamento da empresa, a sua capacidade de relacionamento com as outras empresas, a montante e a jusante, e nós continuamos muitas vezes fixados
interessados na produção de produtos, no sentido de produtos acabados, do calçado, dos frigoríficos, dos elevadores, e nestes processos, daquilo que se chama na gíria as Global Value Chains, estão em causa muitas das vezes uma lógica de importação e de exportação com um processo de transformação de alguma coisa que não se vê sequer no produto final, mas é onde estão muitas das vezes o valor acrescentado. E este é um aspecto muito importante, porquê? Porque, embora e isto quase parece contraditório, eu tivesse a dizer que a diplomacia económica que era muito importante, e estes processos são demasiadamente técnicos, especializados, requerendo competências muito específicas para poderem ser lidados no âmbito da diplomacia económica e, portanto, há aqui um processo que não pode estar continuamente dependente do Estado. O Estado não pode estar permanentemente no centro. Nós temos que... O Estado tem que ser capaz de devolver poder e competências a quem tem essas competências. É evidente que nós, em Portugal, temos uma tendência para dizer mal do Estado, mas depois centrar a discussão no Estado ou na entidade externa. No futebol discutimos os árbitros, na economia discutimos o papel do Estado para dizer aquilo que não deve ter, mas continuamos a não produzir nenhuma alternativa. E desse ponto de vista, eu, por exemplo, acho, a esta hora está a ser apresentado em Lisboa um documento que é, desse ponto de vista, absolutamente exemplar, que é um documento mandado elaborar pela Câmara de Comércio Luso-Alemã, em que mostra exatamente, tenta identificar quais são as oportunidades que há no mercado alemão e quais são as competências que podem existir em Portugal para fazer esse match entre os dois. E, portanto, eu acho que este que é um bom exemplo do que pode vir a ser o futuro no pós-crise. Eu até agora falei das exportações, vou tentar abreviar para falar da outra parte que queria falar, que é... bom, este é um gráfico também, ele em si elucidativo, nós estamos pouco nos países do Novo Mundo, portanto, nós continuamos a ter a Alemanha, a Espanha, o Reino Unido, a França e um bocadinho agora depois a África subsaariana, portanto, como nossos destinos, mas temos uma presença muito pequena nos mercados dos tais países que estão a crescer. E, portanto, obviamente, esta barra vai ter que subir se quisermos, portanto, responder ao desafio de gerar recursos. Mas o meu ponto aqui isto não vai lá apenas pelas exportações. As exportações são cruciais, a forma como exportamos, como produzimos, a mobilização de recursos é crítica, porque não nos importa apenas exportar, importa o valor acrescentado que elas trazem para o PIB. E aí há uma coisa que é muito importante, nós não podemos funcionar na base de mitos. Nós temos, na economia, temos que funcionar na base de realidades concretas. E temos muitas das vezes, voltamos ao anterior, estabelecido metas demasiadamente ambiciosas. Queríamos ser a Califórnia da Europa, queríamos ser a Suíça da Europa, queríamos ser a Flórida da Europa, mas não temos, muitas das vezes não vemos se temos os recursos para isso. E pior do que isso, quando se vai fazer a história, uma das coisas que se verificou é que foram em produtos de tecnologia média alta, onde se gerou mais valor acrescentado. Em setores teoricamente de alta tecnologia, Portugal exporta, mas com muito pouco valor acrescentado. E, portanto, foram setores às vezes mais tradicionais que trouxeram mais crescimento à economia portuguesa. E, portanto, o pós-crise também há de ser isto. Isto fazer as escolhas certas, não é escolher... às vezes tem-se, mais uma vez, um equívoco que é dizer, quando se faz escolhas, são a escolher campeões. Não, temos que escolher as corridas que queremos correr e onde somos capazes de correr. Isso é o que toda a gente faz. Ir a todas tem muitas vezes maus resultados. Eu não sei como é que vai acabar a época do Benfica, mas sei como é que acabou a do Sporting há uns anos atrás, quando tentou ir a todas e não mediu os recursos que tinha para ir em todas as frentes. Portanto, há aqui algumas semelhanças entre o futebol e a economia. Bom, mas em relação para além das exportações, há uma outra coisa que é fundamental para nós crescermos, que é contar também com o investimento estrangeiro. E aí as notícias são péssimas. Portanto, nós, quando perguntamos às empresas multinacionais quais são os mercados que eles consideram mais promissores, nos 10 primeiros não estamos, estão 6 economias emergentes.
Quando vamos ver, quando a UNCTAD, esta é a análise da UNCTAD, portanto, nas 10 mais promissoras não estamos. Quando perguntamos às transnacionais, nas 20 primeiras não estamos, nos 20 primeiros países. Portanto, não temos, quando olhamos para um índice de atratividade, também não estamos, embora este índice de atratividade, obviamente, pondera coisas que tornam, por exemplo, possível que o Congo apareça ali como uma economia muito atrativa, porque basicamente quando se tem zero, é quase como as nossas exportações aumentaram o ano passado, o país para onde aumentaram mais foi para a Coreia do Norte, onde passamos para aí de 1.000 euros para 2.000, portanto, às vezes há alguns destes problemas que acontecem. Mas o ponto aqui não é esse, o ponto aqui é, nós não estamos no radar, nós não estamos a fazer mal, nós estamos mais ou menos, quando está a branco, significa que estamos a fazer o que é esperado, só que há muita gente que está a fazer muito melhor do que nós. E, portanto, nós e os outros é que toda a gente, aquilo que nós estamos a dizer que temos que fazer, toda a gente está a dizer. Leia-se a imprensa espanhola, italiana, francesa, e todos estão a dizer é preciso exportar mais, é preciso atrair investimento estrangeiro, etc. Portanto, como é que nós saímos deste processo? Saímos, repito, do meu ponto de vista, fazendo escolhas certas, não podemos ir correr todas as corridas, mas uma parte significativa do resultado está ainda nas nossas mãos. Não é um resultado pré-definido, nós não temos vantagens nem em termos de recursos naturais, nem em muitos outros, mas é um resultado que, para nós, que está em aberto, e trazer as multinacionais para Portugal é uma coisa muito importante. Aqui está um estudo que compara a qualidade da gestão dos vários países. Nós não estamos muito bem colocados quando falamos das empresas domésticas, mas há outra figura que eu acho que é particularmente importante e mostra a importância do investimento estrangeiro para Portugal, do meu ponto de vista, que é este que compara a qualidade da gestão das empresas portuguesas com a qualidade da gestão das multinacionais que cá estão. É evidente que as empresas portuguesas são todas, não é? E, portanto, este gráfico mostra que o nosso problema são estas. Este é o diagrama dos Estados Unidos, e nós temos um peso muito grande de empresas aqui do lado esquerdo, portanto, são empresas pequenas, são empresas de comércio, de familiares. Portanto, obviamente, estes valores, como podem ver em todos os países, são sempre menor do que os das multinacionais, mas a verdade é que as multinacionais são, ou foram sempre, desde sempre, também uma grande escola de gestão, de adquirir rotinas de qualidade, de obter prestígio, e são hoje em dia uma forma crítica de uma forma expedita, nós nos inserirmos nas tais global value chains, que são o futuro da economia mundial. Portanto, resumindo, há muito de economia, há muito de geopolítica, é preciso estar atento a isto tudo, mas é preciso, sobretudo, e aqui estou de acordo completamente com o que o Dr. António Tavares há bocadinho disse, nós termos uma política consistente, uma política estável, porque, por exemplo, na atração do investimento estrangeiro, aquilo que se sabe, e a COFACE sabe melhor do que ninguém, é que mais do que mais 2% ou 3% no IRC, é muito mais importante que se tenha uma garantia para o futuro que permita fazer o cálculo económico básico e que nos diga, bom, este investimento que eu estou a fazer é para 15 anos e em 15 anos este país diz-me que vai ser assim. E, portanto, do meu ponto de vista, a questão começa na contabilidade, passa pela economia, mas acaba na política e, do meu ponto de vista, sem um pacto de regime sobre um conjunto de coisas que vai desde a justiça e acaba na fiscalidade, nós não vamos ter nenhuma hipótese de estar naquele mapa internacional, de estarmos daqui a uns anos naqueles mapas da UNCTAD. Pelo contrário, se estivermos, estaremos naquela cauda pior de todas, que é a dos países que têm mais potencialidades do que aquelas que estão a conseguir alcançar. Muito obrigado.